Oi pessoal, tô de volta aqui. Bom, o título de hoje, no episódio 1 da minissérie do Zero aos Milhões, é Quando eu decidi empreender, né? Isso foi em 1982. Eu tinha 10 anos de idade. Olha que doideira, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho lá pros meus 7 anos. Eu lembro que as brincadeiras com os meus primos, com os meus amigos, né? A gente empinava pipa ali, jogava bola na rua, né? Brincava de vôlei, enfim, fazia tudo aquilo que uma criança faz dos 7 aos 10 anos, né? Mas em algum momento da minha vida, em algumas brincadeiras, alguém sempre perguntava, né? Hoje a gente vai brincar do quê? Aquela turminha toda, né? E do nada, eu disse a eles o seguinte: olha, vamos brincar de empresa, vamos brincar de comércio, vamos montar uma indústria, né? Lógico que no linguajar aqui eu estou falando como se eu tivesse 47 anos, né? Lógico que as palavras não são as mesmas, mas o caminho era esse, né? Brincar de ser empresário, resumindo. E os meus amigos me olhavam e falavam: opa, novidade brincar de ser empresário, né? Como que a gente vai fazer? E por eu ser o cara que deu a ideia, né? Ser o menino que deu a ideia, né? Eu decidia quem que ia ser o dono da empresa, quem ia ser o presidente da empresa. E claro que eu sempre fui o dono da empresa e o presidente da empresa, porque a ideia era minha, né? Na inocência ali da molecada, né? E era engraçado porque dos 7 aos 10 eu percebi que eu montava ali uma certa hierarquia, né? Eu tinha uma ideia, né? Uma noção, eu não sei da onde veio isso, eu não consigo explicar. Eu tentei buscar em algumas reflexões passadas aí, né? Principalmente antes de dormir, de onde veio essa ideia, né? De empreender, né? Quando que, né? Alguém me falou da indústria, do comércio, algum tio, algum parente, eu não consigo lembrar nenhuma referência por eu ter falado para os meus amigos, vamos brincar de empresário, ou para os meus primos, na maioria dos casos, né? E aí eu montava ali uma certa hierarquia, né? Eu, o presidente da empresa, eu montava o diretor, o gerente, a gente produzia produtos ali com o que tinha na mão, né? Lógico que brincadeira, né? Na terra ali, né? A pedra da rua, né? Punha preço, fazia tenda, cabaninha, simulava ali, bom dia, o senhor está precisando de alguma coisa? E isso foi me estimulando, me estimulando, me estimulando. Eu cheguei nos 10 anos, meus amigos jogando bola, e na rua que eu morava, era uma rua estreitinha, de 150 metros no bairro da Moca. As mães, no final da tarde, elas colocavam, né, bolo, fruta, refrigerante, salgadinho nos muros das casas, né? Era uma vila composta ali de italianos, portugueses, espanhóis, né? Porque era uma comunidade bem europeia ali na Moca, né? E é um bairro italiano lá de São Paulo. E aí as mães tinham esse hábito, né? Então a gente parava de jogar bola, de empinar pipa, quase ali 5h30, 6 horas da tarde. E cada dia ali uma mãe colocava alguma coisa diferente e a gente ia para os muros das casas dos amigos comer, né? Fazer o lanche da tarde. E foi uma época muito bacana, né? Talvez uma das melhores fases da minha vida, né? Como solteiro, né? Como menino, né? E aí, um dia, minha mãe falou para mim assim: olha, eu fiz uma forma de Maria Mole, eu não sei se você é de outro estado, se chama assim, né? Mas é uma massinha branca, bem gostosa, né? Eu fiz Maria Mole, leva lá para os seus amigos, né? E me deu uma bandeja ali, né? Uma forma cheia de Maria Mole cortadinha em quadradinho, e eu saí com essa bandeja na rua. Quando eu saí com essa bandeja na rua, com um pano de prato cobrindo metade dela, eu encontrei com uma pessoa que eu não conhecia. E os meus amigos estavam todos no final da rua, né? Na casa de um outro lá, que também estava tendo lanche e tal. E essa pessoa, ela achou que eu era o vendedor de Maria Mole. E me perguntou, né? Quanto custa um pedacinho da Maria Mole? Você está vendendo?
E para minha surpresa, eu falei para ela, sim, eu estou vendendo e custa X. Na época não era reais, mas vamos usar o real como referência. Olha, custa R$ 1. Ela tirou o dinheiro do bolso, eu peguei o guardanapo, né? Minha mãe fez um monte de guardanapinho ali cortado, né? Com papel toalha. Eu venho de uma família extremamente humilde, né? Todo mundo já, que me acompanha já sabe. E aí eu dei o guardanapo com a Maria Mole para a pessoa, ela me deu ali R$ 1, né? E eu pus R$ 1 no bolso e fiquei assustado. Eu falei, pá, isso vende, né? Isso vende. E aí, em vez de eu ir na direção dos meus amigos no final da rua, eu dei a volta e fui para a esquina, para a porta da fábrica que os pais dos meus amigos trabalhavam ali, porque o bairro da Moca tinha muita fábrica, né, de italiano que chegou ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então a porta de fábrica ali era muito cheio. Bom, a primeira fábrica que eu virei ali depois da esquina da minha casa, eu vendi a forma inteira. Aí eu voltei para casa, não falei nada para minha mãe e aquilo ficou na minha cabeça. Isso eu tinha 10 anos, né? No outro dia eu falei, mãe, faz mais uma forma de Maria Mole, aquela não deu, faz mais uma, né? E ela fez duas. Aí eu sabia que na saída das fábricas, né? Cada fábrica ali tinha um horário diferente. Eu sei que meu pai trabalhava na fábrica ali do lado. Tinha fábrica que tinha saída às 5 horas, outra às 5h30, a outra às 6, né? E eu fazia campana na porta dessas fábricas. E eu acabei vendendo todo o meu estoque rapidamente ali. Imagina o cara saindo da fábrica morrendo de fome, a Maria Mole, eu não sei se o preço era esse mesmo, eu só cobrava R$ 1, eu não sabia o custo dela, né? Porque veio de graça para mim. E aí eu comecei a vender tudo. Com o tempo eu fui evoluindo. Aí já veio ali 10 anos e meio, eu já tava nessa linha um bom tempo. Eu não vendia todo dia. Por que eu não vendia todo dia? Porque se você tem minha idade, você vai lembrar. Antigamente não se falava, né, de empresários, né, não tinha essa conversa, pelo menos na minha família. Né? Hoje, na minha, né, com a Tati, com o Henrico, hoje, esse assunto ele é muito mais aberto. Né? Meu filho ele ouve coisas que eu acho que antigamente não passava nem na cabeça dos pais em falar. Né? E aí, eu tinha medo, né, da minha mãe falar alguma coisa que não era para vender, que não queria eu na porta das fábricas, tal, e eu escondi aquilo ali por muito tempo, né, muito tempo. Então eu não tinha como pedir para minha mãe fazer a Maria Mole, né, por exemplo, todos os dias. Então eu saía ali 1, 2 vezes por semana, né, sempre com a justificativa que essa forma de Maria Mole iria sustentar os meus amigos da rua, que não era, né? Era para eu vender e guardar o meu dinheiro ali. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu conheci um menino que era de uma favela lá perto de casa, não era bem próximo de casa, mas andando ali alguns quilômetros chegava nessa favela, né? Comunidade, como se fala no Rio de Janeiro e outras regiões. E ele me disse assim, pô, você está perdendo tempo vendendo Maria Mole na porta da fábrica. Ele vendia tapioca, né? Por que você não vai para o Farol vender a Maria Mole? Tem a Avenida Radial Leste lá embaixo, que é uma avenida completamente travada de manhã, né? Vai lá na Radial Leste, no Farol, quando o farol, né, ficar vermelho, né, o semáforo em algumas partes do Brasil, você oferece na janela dos carros. E era mais fácil, porque antigamente as pessoas não tinham tanto medo da bandidagem e tal, né? Todo mundo andava com a janela do carro aberta, mesmo porque os carros não tinham ar-condicionado, né? Tinha que andar com a janela aberta mesmo. Poucos os carros que tinham ar-condicionado. 90% não tinha, porque naquela época os carros no Brasil eram praticamente sucateados, né? Brasília, Variante, Fusca, TL, né? Quem tem meia idade aí sabe do que eu tô falando. E aí, para minha surpresa, lá no Farol, a Maria Mole não se vendia a R$ 1, né? Eu conseguia vender a R$ 2. Por que eu conseguia vender a R$ 2? Hoje eu entendo isso, porque é sobre isso que eu falo, né? Com os meus franqueados, né? Com, enfim, as palestras que eu dava no passado.
por que que o cara pagava, né, R$ 2? Pela comodidade. Ele estava no carro dele parado ali no trânsito e chegava uma pessoa oferecendo algum produto para ele. Né? Ele não precisava se deslocar para ir atrás de alguém que estava vendendo alguma coisa. E, né, uma coisa que hoje eu sei bem como funciona, né, é que o cliente ele não sabe o que ele quer comprar, né, até você apresentar para ele o produto. Eu falo isso para os meus franqueados, né? Ah, mas o meu cliente ele não vai comprar esse produto novo. Como que você sabe que ele não vai comprar esse produto novo se você não mostrou para ele? Né? E aí, juntando a comodidade com o produto novo, eu passei a dobrar o meu capital. E aí as coisas foram crescendo, crescendo, eu passei a vender outras coisas no Farol e assim foi até os meus 13 anos de idade. Entre paradas para a escola, entre futebol, que eu joguei bola em clube famoso lá em São Paulo, entre empinar pipa, entre sair com os coleguinhas, eu consegui criar uma vida financeira dos 10 aos 13, esporadicamente, mas eu tinha sempre ali o meu dinheiro. Então foi a partir desse dia que eu parei de pedir dinheiro para o meu pai e para minha mãe. Né? Talvez a minha mãe veja esse vídeo, o meu pai veja esse vídeo e volte na cabeça deles ali e eles reflitam e falam, pô, é verdade, ele nunca me pediu dinheiro nenhum dos 10 aos 13. Né? E depois dos 13, chega ali já em 1985, que é o nosso próximo episódio. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado, né? A gente está aqui na maior simplicidade possível para contar um pouquinho da minha vida e isso ficar registrado para amanhã, sei lá, daqui 10 anos eu clicar no vídeo e falar, olha que bacana o que eu contei lá em 2020, né? Ou até meu filho ver, enfim, vai ficar toda a história aí para a eternidade, se Deus quiser, tá bom? Bom, fica com Deus, até o próximo capítulo, valeu!